Olá, bom dia, manos e manas de alma, né? Hoje essa live é no grupo Flor de Lótus, então todas as flores de lótus, que sejam meninas e meninos, estão participando dessa live dentro do grupo. Esse grupo fica no Facebook, se você não participa do grupo Flor de Lótus. Depois esse vídeo vai para o YouTube, eu vou deixar na descrição desse vídeo, depois que eu colocar no YouTube, o link para aqueles que não conhecem ainda o grupo Flor de Lótus, que é um grupo voltado para os sobreviventes, né, de narcisismo materno, paterno, ou narcisismo tóxico, né, ou narcisismo de companheiros, namorados, maridos, ou esses companheiros tóxicos também. Porque no final, né, se a gente juntar todos eles, sejam parceiros, namoradas, pais, mães, tios, né? Qualquer pessoa pode ser tóxica e narcisista. Então, a ajuda é a mesma. Na realidade, a ajuda vai ser a mesma porque a dinâmica é a mesma, né? Independente se a pessoa é narcisista ou se a pessoa é tóxica. Esse vídeo está trazendo para vocês uma abordagem diferente do que o Ayurveda traz sobre o narcisismo, né? O que eu falo no YouTube, as informações que eu passo nas redes sociais é do narcisismo com o olhar ocidental. Esse olhar que a gente já conhece, que tem livros, que está no DSM-5, é essa abordagem ocidental que a gente está acostumado. Porém, o Ayurveda, que é uma ciência, que é uma medicina oriental, principalmente da Índia, tem um olhar diferente do Ayurveda. O Ayurveda o que é? Né? É uma ciência antiga, milenar, há mais de 5.000 anos. O Ayurveda se difundiu lá no Oriente, né? E os antigos sábios, que eram os povos Vedas, né? Como se fossem os cientistas da época. Eles que estudaram essa ciência, desenvolveram essa ciência do Ayurveda e também do Yoga, porque o Yoga também se trata da mente. Então, no Ayurveda não tem psiquiatria, não tem pediatria, não são esses nomes, é tudo em sânscrito. E confesso que é uma língua bem difícil, né? E tem suas subdivisões dentro da medicina, tem a psiquiatria, que tem seu nome de manas, que é mente. A pediatria tem outro nome em sânscrito que eu não sei, mas tem essas subdivisões, porém tem um olhar diferenciado. Por serem esses povos primitivos chamados de Vedas, eles entendem, e eles também são, a maior parte, né, se não todos os Vedas, eu não sei, eu não conheço muito bem dos Vedas, tem uma perspectiva do hinduísmo. Porém, essa perspectiva é de filosofia de vida, não em religião e não em relação ao Deus isso ou Deus aquilo, mas uma filosofia de vida. E aí, quando você trata você como pessoa no seu geral, você como indivíduo, envolve caráter, eles trabalham a questão do caráter, a questão do ego, a questão do orgulho, a questão da não violência. Então, tem-se um olhar de manas, da mente, diferente da nossa medicina aqui, onde se trata com psicoterapia, com fármacos, com remédios, não. Eles entendem que se você trata você como um ser, você fica livre de ansiedade, seus problemas com estresse pós-traumático, que também tem registros, né, em relação ao estresse pós-traumático das primeiras guerras, quando esses sobreviventes das primeiras guerras iam para o Oriente, iam para a Índia, por exemplo, tinha-se essa abordagem do estresse pós-traumático e tinham terapias, ainda tem terapias, para estarem ajudando com ervas, com massagem, com oleações. Então tem para tudo que a gente tem aqui, tem também no Ayurveda, porém tem uma dinâmica, um olhar diferenciado, porque você trabalha filosoficamente. Você não trata só a depressão. Porque o Ayurveda entende que se você tratar só a depressão e não tratar você como ser humano, se você não tiver auto-amor, se você não tratar o seu ego, tratar algumas filosofias modernas da vida, como você pensar que você é alguém muito importante porque você tem uma boa conta bancária. É isso que o Ayurveda entende, que você tem que ser tratado filosoficamente. Você precisa ser tratado
não só uma doença específica psicológica ou uma doença psiquiátrica, uma doença de mana da mente. Não, você tem que ser tratado de uma forma integral através de uma filosofia de vida que é bem diferente do que a gente vê hoje, nos dias de hoje, né? Do que a gente vê no nosso lado aqui ocidental. O ocultismo não é horóscopo, é uma ciência, e é uma ciência bem antiga, mais antiga do que a nossa. Ela é a base da ciência chinesa, né, da medicina chinesa, e depois foi vindo até chegar aqui para nós. Mas antes da medicina ser o que é, ela um dia foi a Ayurveda. Então, por isso que eu sou muito apaixonada por tratar as pessoas não só no foco da sua doença, mas como pessoas como um todo. Eu acho que tem muito mais benefício pra gente do que simplesmente tratar uma doença e ela se repetir. Porque se você não trata você por dentro, isso acaba voltando. E aí o Ayurveda tem seus subdoshas, né, que eu já falei com vocês, que são um conjunto de características que todos nós temos, todo ser humano tem, Pitta, Kapha e Vata. Não é horóscopo, como eu falei, são características que todos nós temos. Uns vão ter mais características de Vata, outros de Kapha, outros de Pitta. Por que eu estou falando isso? Porque o narcisismo ele está mais em um desses 3 doshas, que é o Pitta. Não significa que quem é Pitta vai ser narcisista, mas todo ser narcisista ele tem desequilíbrio em Pitta. Ele é um pitão, que a gente chama, né? A gente brinca chamando pitão. Mas antes de eu entrar no olhar, perspectiva do Ayurveda sobre o narcisismo, e assim digo de passagem que foi muito difícil achar algo em relação ao narcisismo na internet, porque nos livros, se nem nos livros contemporâneos aqui, né, ocidentais, nós não achamos nada de narcisismo materno, pouquíssima literatura em português para falar sobre o narcisismo comum, aquele que está lá no DSM-5. Só tem uma pequena, eu peguei o DSM-5 da minha amiga, é um tantinho assim, gente, que se fala do narcisismo, é muito pouco. E aí, fui buscar em inglês, alguma coisa, artigos científicos, falando da abordagem do Ayurveda em relação ao narcisismo. E achei pouquíssimas coisas também. Por quê? Tá tudo em sânscrito, né? E nem tudo dá para se traduzir, não tem muita coisa traduzida de sânscrito para o inglês, para que eu pudesse traduzir em português. Mas eu achei um artigo científico, depois eu vou passar o link para vocês também, que aborda como que o Ayurveda entende aí o narcisismo. Mas antes eu quero falar com vocês sobre o narcisismo saudável. Porque lá na frente eu vou falar sobre Pitta. E um Pitta normal, ele é narcisista de natureza, mas não esse narcisismo horroroso que a gente conhece. Muita gente não sabe que existe o narcisismo saudável. Isso é a nossa psicologia ocidental que fala que esse narcisismo saudável ele existe e ele faz parte da nossa psique. Depois eu vou deixar o link também para quem quiser sobre o que essa psicóloga fala. Olha, narcisismo saudável. O narcisismo saudável está relacionado à autoestima e a autoestima é a autoestima, mas não é exatamente o mesmo. Esta com prazer na beleza, no funcionamento da mente, na realização de um trabalho duro, bem feito. É uma alegria estática em si mesmo. Embora a alegria do narcisismo saudável possa ser fugaz, é uma sensação poderosa e sustentável. O narcisismo saudável é exemplificado na música I Feel Pretty, The West Side Story. E aí é um pouquinho dessa música, né, que essa psicóloga abordou, que fala assim: eu me sinto bonita, ó, tão bonita. Eu me sinto bonita, espirituosa e brilhante. E eu tenho pena. Qualquer garota que não sou eu esta noite. Então entenda que existe o narcisismo saudável, todos nós temos. Alguns têm menos, alguns têm mais, mas há fases que a gente vai ter muito mais. Ó, a fase narcisista do desenvolvimento da infância. Uma preocupação completa consigo mesmo é normal e esperada em crianças com certa idade. A fase narcisista do desenvolvimento começa em torno de 2 anos.
ao mesmo tempo em que as crianças começam a conversar. Durante esse tempo, as crianças começam a usar palavras como eu, mina, não, ou seja, meu, minha. Muitas vezes comportam como se o mundo girasse ao seu redor e poucas preocupações com as necessidades e desejos dos outros. Isso é normal numa criança de 2 anos que não sabe se virar sozinha e pensa que realmente o mundo gira em torno dela. Para quê? Para que ela possa sobreviver, né? Muita coisa ela não sabe fazer. E aí diz assim, Margaret Miller, que é essa psicóloga, uma eminente psicóloga infantil, descreveu esta fase como um caso de amor com o mundo. Imagine um garoto de 2 anos correndo pela rua, com um sorriso largo no rosto e um pai freneticamente perseguindo-o. Se o desenvolvimento prossegue como deveria, a criança aprende, através de um contato próximo com os pais, amigos e professores, que essas pessoas também têm necessidades e desejos. Então pensa, a gente, né, que tem filhos, quem já teve filho, a gente correndo atrás dos nossos filhos. Parece que o mundo gira em torno deles, né? E tem que girar porque eles precisam de atenção. Então essa é uma fase na infância onde se tem o narcisismo saudável. O egocentrismo diminui e a criança desenvolve a preocupação com os outros. Então, depois que passa essa fase, vem o amadurecimento, essa criança automaticamente percebe que o mundo não dá para girar em torno dela, que as pessoas têm uma necessidade. Mas nessa fase de 2, 3 anos, eles não têm essa concepção, não. Um narcisismo saudável, ou um caso de amor com o mundo, é algo que os adultos podem reter, embora já não dependa de ser o centro do universo. Ou seja, tem pessoas que continuam com esse narcisismo saudável, mesmo sendo adulto e não sendo mais criança. É esse sentimento alegórico e eufórico de ter prazer em si mesmo e seu impacto no mundo. Por que o narcisismo saudável ele é importante, gente? O narcisismo saudável é importante porque por uma variedade de razões. Se você pode experimentar alegria estática em si mesmo, isso irá ajudá-lo em momentos difíceis. Por exemplo, se uma pessoa é capaz de derivar o prazer narcisista de um trabalho bem feito, pode sustentar essa pessoa através de tempos de frustração e fracasso. Ou seja, você ficou muito orgulhoso de você mesmo, você fez algo no seu trabalho e você falou, caramba, eu sou foda, eu sou o máximo. E depois, quando você estiver em um momento de dificuldade, você pode se lembrar. Isso é um tipo de narcisismo saudável. Evitando assim a probabilidade de burnout, que é uma síndrome, né? Da mesma forma, tirar a alegria na beleza e impacto positivo em outros pode proporcionar resiliência durante momentos de decepção e desgosto. A doutora Cláudia Ricken, que é uma neurocientista que já trabalha com narcisismo já há mais de 30 anos, em uma das lives dela, uma vez eu vi ela falando que o narcisismo saudável ele vai até os 21 anos. E depois ele explode muito na infância, nessa fase, ele explode na adolescência por questões de muito bullying na escola, aceitação do mundo, a gente sai da fase da infância e entra para a fase adulta. E é um momento difícil, é uma transição muito difícil quando a gente entra na adolescência. Então, para se reiterar, para ter a autoestima bacana, essa pessoa, esse adolescente, se torna um ser mais narcisista. Por isso que tem muitas mães, filhas de mães narcisistas que são mães também, nos grupos falando, ai meu Deus, socorro, meu filho, eu acho que minha filha é narcisista, ela só se preocupa com ela não pensa em mim e não sei o que, ela não vai pensar porque ela está vivendo uma fase narcisista da adolescência, que vai diminuindo com a maturidade, chega-se aos 21 anos e aí já diminui essa fase narcisista, já não vai ser tão profunda. Alguns daí desembocam para o lado ruim da história, caem para o lado ruim da árvore e se tornam narcisistas não com traços narcisistas e nem com esse narcisismo saudável. Se torna uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, que é algo bem sério que a gente bem conhece. Mas entenda que é saudável sim até os 21 anos. Agora trazendo para o Ayurveda, eu vou falar sobre os gunas. O que são gunas? São atributos primitivos que todos têm, como eu falei, uns vão ter mais e uns vão ter menos, algumas características,
E esses gunas estão mais frequentes em determinados tipos de dosha. Dosha kapha vai ter alguns gunas, qualidades de alguns gunas X. Pitta vai ter gunas, qualidade de gunas Y. Vai ter essa variedade. Vocês precisam entender para que entendam o porquê do narcisismo. A disposição mental sátiva é basicamente tríplice. Ela é pura, sátiva pura, que se chama sátiva suda. A violenta, e aí né, você já começa a se ligar. A violenta, que é sátiva rajas. A monótona, que é sátiva tamas. O primeiro é amplamente livre de defeitos, o Suda, o Sattva Suda. Ele é perfeito, não tem nada de errado. Os Rajas e os Tamas são defeituosos e anormais. Os Gunas Sattvas e Rajas e Tamas influenciam diretamente o comportamento dos doshas, Pitta, Kapha e Vata. Se a natureza mental estiver savática, ou seja, equilibrada, seu dosha responderá com maior clareza e equilíbrio. Ou seja, um Pitta pode ser Pitta, mas ele estando savático, ele vai estar equilibrado. Então, ele não vai ser um ser narcisista, com transtorno de personalidade narcisismo. Ele vai ter o narcisismo normal, que é característica de Pitta. Ele é narcisismo saudável. E se ele tiver savático, ele vai estar normal, vai estar zen, vai estar legal. Agora, se ele tiver rajásico, aí ele se transforma em um ser com transtorno de personalidade narcisista. E tem outra parte também, que é a parte obscura, que são os tamas. E esses três podem alterar seu corpo físico, iniciando assim algum tipo de distúrbio. Então mexe com a gente, né? Esses três tipos de gunas. E lembrando que todos os três estão aí mesclados entre esses três doshas, que é Pitta, Kapha e Vata. Como que esses gunas ficam em Vata? E Vata, todos nós, filhos e filhas de mães narcisistas, que eu entrevistei, todos têm desequilíbrio em Vata. Então, praticamente todos nós somos Vata, né? Não sei, até hoje eu não peguei ninguém, de repente tem alguém que não é. Mas Vata, ele com guna de Sattva, ele vai ser energético, adaptável, rápido para compreender, boa comunicação, forte senso de unidade humana, forte energia de cura. Os Vatas são ótimos para estarem fazendo cura, para trabalharem com reiki, bom entusiasmo, espírito positivo, talentoso para iniciar coisas boas, boa capacidade para mudanças e movimento. Se ele estiver rajásico, esse Vata estiver rajásico, ele vai ficar indeciso, não confiável, hiperativo, agitado, né? Aí o que acontece? Ninguém dorme, né? Volátil, impaciente, perturbado, distraído, nervoso, ansioso, tagarela, superficial, barulhento e desordenado. Agora, o Pitta. Ele, savático, ele vai estar inteligente, claro, perspectivo, esclarecido, com bom discernimento, determinação, independente, entusiasmático, fraterno, corajoso, bom líder e bom guia, porque o Pitta, ele é um excelente líder e um excelente guia. Agora, se ele tiver rajásico, observe bem, ele vai estar teimoso, impulsivo, ambicioso, agressivo, controlador, crítico, manipulador, arrogante e vaidoso. Você conhece alguém assim? Se ele estiver com tamas, esse guna tamas, ele vai estar vingativo, violento, destrutivo, criminoso, vil e odioso. Entenda como que uma pessoa pode ter um narcisismo natural, normal, e aí ele, estando em equilíbrio, ele vai ser inteligente, perspectivo, esclarecido, bem resolvido, bom líder, orgulhoso por ser um bom líder. Mas se ele se encontra no estado rajásico e tamásico,
ele vai ser violento, impulsivo, ambicioso, agressivo, controlador, crítico, manipulador. E agora olha Kapha. Normalmente eu vejo muitos sobreviventes Kapha, porque Kapha é um empata natural. Se a mãe narcisista escolheu alguém entre vários filhos para ser o bode, normalmente é o Kapha, porque ele tem a bondade dentro dele, ele é empático e a mãe narcisista escolhe justamente o mais empático entre os filhos. Então eu tenho muitos bodes que são Kapha, achei isso engraçado. Além, lógico, né? Pode ser Pitta, pode ser Vata, mas eu vejo muito Kapha como bode. E ele em estado savático, ele vai estar calmo, pacífico, contente, estável, consistente, leal, amoroso, sabe perdoar. E aí, né, a mãe narcisista gosta de filho assim para ser bode, né, para perdoar sempre, né. Paciente, devotado, receptivo, educado e com intensa fé. Se o Kapha tiver rajásico, ele vai estar controlador, apegado, voraz, ambicioso, materialista, sentimental e carente. Se ele tiver em estado tamássico, ele vai estar sombrio, grosseiro, letárgico, depressivo. Muitos Kaphas sofrem com depressão. Muitos, pelo menos as filhas que eu conheço. Apático, preguiçoso, obsceno e insensível. E aí, além de ter esses gunas, nós temos também os 3 doshas, né? Além dos desses 3, que são tamas, rajas e sattva, nós temos o prakriti, que é a nossa forma original. Eu percebo entre nós sobreviventes que temos Pitta, Vata, Kapha, Vata e gente que é muito Vata. Dentro da literatura do Ayurveda, as pessoas têm desequilíbrio em Vata por questões de faltas maternas e traumas na infância, seja abuso, seja violência verbal, física, vai desenvolver um desequilíbrio em Vata. O que acontece? Isso não é a sua forma original. A forma original é aquilo que geneticamente foi colocado em você enquanto você estava na barriga da sua mãe, né? Então, o original, de repente, é você ser Pitta. Aí você sofreu esse trauma na infância, o seu Prakriti é Pitta, e aí desenvolveu Vata por essas questões, entendeu? E aí você vai ter um original, que é seu de fábrica, e vai ter outro dosha, normalmente sempre dá um pouquinho, diferença pouco de um para outro, pelo menos os filhos de mães narcisistas percebo que normalmente um é Kapha, e aí tem um Vata bem elevado. Mas sabe que o original possivelmente é aquele que não é o Vata. O Vata vem como consequência. E aí dentro desses 3 tem 16 tipos de personalidades baseados na teoria clássica do Guna. Ambos no Charaka, o Suruta e os Samitas, que são como se fossem bíblias aí do Ayurveda. Eles têm uma descrição dessas subdivisões dentro desses três tipos de tamas, rajas e sattva. Segundo eles, existem 7 tipos de sattva, 6 tipos de raja e 3 tipos de tamas, totalizando 16 tipos de personalidades sobre as quais todas as pessoas podem ser agrupadas. Então, dentro desses 3 tamas, rajas e sattva, tem uma subdivisão de características. E quais são elas? As do tipo de sattva, né, que é aquela pura, perfeita, tem a Brahma sattva, a Mahendra sattva, Varuna sattva, Kumbera sattva, Gandharva sattva, Yama sattva e Rishi sattva. Os 6 tipos de rajas, de Guna Raja, vai ter a Asura sattva, que é a que eu vou comentar, que é a do narcisista, Rakisha sattva, Paisaka sattva, Sarpa sattva, Praita sattva e Sakura sattva. Os 3 tipos de tamas são Passava sattva, Matsya sattva e Vanaspatya sattva.
Então, esses grupos que estão no agrupamento de rajas, um deles identificou-se que é o Asura Sattva, características muito relacionadas ao ser narcisista. Isso eu achei em um artigo científico do Ayurveda, em inglês. Então, quando o ser Pitta ele está rajásico, ele vai ter esses agrupamentos de qualidades. Um deles é especificamente muito parecido com o narcisismo. Eu não sei se nessas bíblias, essas 3 bíblias antigas aí do Ayurveda, se trata do narcisismo. Talvez não. Eu não sei porque tem a mitologia também grega do Narciso, é muito antiga, talvez tenha, mas eu não tenho conhecimento. Mas essa pessoa que fez esse artigo científico identificou que esse Asura Sattva, que é um conjunto de características dentro do guna raja, de rajas, ele é muito parecido com o narcisista. E aí diz assim, as qualidades de Asura Sattva são descritas aqui em qualidades que podem ser comparadas com o narcisismo e o transtorno de personalidade narcisista até certo ponto. Botou-se em aspas. Por que até certo ponto? Porque talvez é algo muito recente e não tem tanta literatura antiga para se tratar. E aí, quais são essas características de Asura Sattva? Tais pessoas são muito indulgentes em manter sua própria reputação e autoimagem. Essas pessoas só se preocupam com seu próprio benefício. Essas pessoas são muito ousadas e corajosas em geral. Essas pessoas ficam com raiva muito facilmente e são agressivos por natureza. Podem prejudicar os outros em benefício próprio. Eles podem ser cruéis e aterrorizantes. Isso está escrito no Charak Samhita, com comentário hindu, volume 1 de Sari Satlan, capítulo 4, página 737, comentado por Acharya Vidarhadi Sukla e o professor Radivud Tripathi Charakamba, escrito em sânscrito em 2017. Então alguém deve ter lançado um livro comentando o Charak Samhita, onde no capítulo 4, na página 737, falou-se sobre esse Asura Sattva. Gente, eu ainda estou gripada, preciso beber água. E essas características estão muito relacionadas com o ser narcisista. E aí, trazendo agora para os doshas, o Pitta, ele tem o narcisismo natural e saudável. Todo Pitta, gente, todo Pitta tem. Você chega em algum lugar, o Pitta vai sempre se destacar. Se você vai num curso, ele que vai levantar a mão e ele é muito articulado, ele fala bem naturalmente. E você sabe que a sua mãe narcisista também é assim, porque ela talvez seja um Pitta em desequilíbrio. Mas é uma característica normal do Pitta ele gesticular muito bem, ele falar muito bem. Ele consegue, são bons advogados, tá? São muito bons políticos, no sentido de articular e de convencer o outro. Então, se você está num curso, normalmente quem levanta a mão é o Pitta. Quem se destaca é o Pitta. É que ele tem não é tímido, o Pitta não é tímido. Ele chega, pergunta. Se você está vendo uma briga de trânsito, possivelmente tem um Pitta ali no meio, por ele naturalmente ser mais violento e mais agressivo. Aonde tem uma confusão, tá o Pitta. Porque eles realmente, eu como Pitta, eu digo, nós temos uma violência interna já nata da gente, a gente já nasceu com isso dentro da gente, que é algo que precisa ser equilibrado. Então o Pitta ele sempre vai destacar. Normalmente ele é muito competente em tudo que ele faz. Se ele vai pegar algo, ele vai fazer muito bem feito. Ele está sempre em destaque e isso é natural. E aí na nossa formação do Ayurveda, e a formação que eu faço é pela ABRA, que é a Associação Brasileira do Ayurveda. E a gente tem aula com o presidente do Ayurveda, que é o Paulo. E ele é Pitta, né? Então ele está sempre brincando. Nas primeiras aulas, quando a gente ainda... algumas pessoas ainda não entendiam ainda sobre os doshas, ele brincava falando, observa, olha como eu sou, olha como eu falo bem, olha como eu sou isso, olha como eu sou aquilo, para dar dicas de que ele era Pitta.
E aí, em uma das aulas, eu perguntei, minha professora de yoga, ela também é adepta do Ayurveda, e o Ayurveda e o yoga sempre andam de mãos dadas. E quando eu conversei com ela sobre a questão do narcisismo, ela falou assim, Virgínia, narcisismo é de Pitta. Todo Pitta é narcisista. Essas mães narcisistas todas devem ser Pittas. Talvez Pittas com desequilíbrio em Vata, por isso que muitas são ainda piores, né? Porque Vata tem muitos pontos negativos, muitos pontos positivos, mas em desequilíbrio tornam-se todos os transtornos psicológicos, como ansiedade, esquizofrenia e vários transtornos mais graves estão relacionados com o desequilíbrio de Vata. Então, talvez sejam esses dois. Aí eu tive a oportunidade de perguntar a esse professor. Eu falei assim, ô Paulo, todo narcisista ele é Pitta? Ele, é claro, olha aqui brincando, né? Claro que ele estava falando do narcisismo saudável, um ser humano, assim, maravilhoso, um ser humano, uma pessoa muito humana, que não tem nada a ver com o narcisismo que a gente comenta, que a gente conhece. Mas ele quis dizer que sim, que todo Pitta, ele é narcisista. E aí eu vou falar alguma coisa sobre como que é como que é o Pitta, a característica de Pitta. E vocês vão identificar muito a mãe narcisista de vocês. Eu esqueci de pegar esse livro aqui. Ayurveda, Saúde e Longevidade na Tradição Milenar da Índia, Dr. Danilo Maciel Carneiro. Queria ser um dos nossos professores também, mas dessa vez, dessa turma não foi. Do ponto de vista psicológico, Pitta é muito intenso, muito emotivo e tem caráter fortemente combativo. Ainda que às vezes essas características estejam latentes, apesar de motivos, esses indivíduos têm o chamado temperamento esquentado. São pessoas cabeça quente, apresentando tendências a discussões com momentos de ira, cólera e ciúmes. Gente, agora que eu lembrei que eu não botei o fone, será que tá baixo o áudio para vocês? As pessoas de cabeça quente são pessoas de cabeça quente apresentando tendências a discussões com momentos de ira, cólera ou ciúmes. Esses aspectos negativos surgem especialmente em situações de estresse e pelas contrariedades do cotidiano. Em fase de equilíbrio, esses tipos apresentam uma inteligência aguda, penetrante, boa capacidade de concentração, boa oratória, grande poder de persuasão e um refinado senso de organização. Comunicam-se com clareza e precisam defender com firmeza sua opinião. Nessas condições, podem ser grandes líderes, empreendedores, dotados de uma saudável ambição e de gosto por desafios. Eles têm um grande potencial para o campo profissional. Aí vem outras características. Têm habilidade mental para lidar com medo e com inimizades, podem ter inteligência aguçada, são corajosos, preocupados, sentem sede e fome aguda e intensa, seus olhos são mais vermelhos. E aí tem algumas características físicas de Pitta. Mas você consegue identificar o quanto eles são nervosos por natureza? E sabemos que isso também é bem clássico da mãe narcisista. Aí eu queria comentar com vocês também algumas características de Pitta de outro livro. Que é esse aqui, Ayurveda, uma visão da mente, do Dr. David Flannery. Ele diz assim, a maioria dos militares ou dos oficiais de polícia é do tipo fogo, que é Pitta. Gostam da lei, da ordem e veem o valor da punição. A maioria dos advogados, com sua mente aguda e com seus talentos para o debate, é desse tipo, que inclui também a maioria dos políticos. Os tipos Pittas são bons oradores, pregadores e são convincentes na apresentação e no seu argumento. Todavia, podem ser, faltos de compaixão e ficam bastante intranquilos ao ter de ouvir a opinião alheia, ou seja, só a dele está certa. O executivo enérgico, que subitamente tem um grande ataque do coração comunente,
é um rematado tipo pita. A mesma determinação pode ser útil em tipos voltados para objetivos adequados. Lembrando também, gente, que isso também, o bom de você conhecer esse tipo é que você já vai saber as predisposições genéticas para essa pessoa ter doenças. Então, quem é pita, possivelmente vai ter, se não se cuidar, mais provavelmente problemas cardíacos do que outras pessoas, pressão alta, porque são muito irritados. A não ser que essa pessoa tenha outro dosha, como eu sou pita vata. Vata pode ter pressão baixa. Então, o meu lado vata, ele fica bem, quase que idêntico. Toda vez que eu faço teste, normalmente, a leitura que as pessoas fazem de mim também é de vata pita. E aí, olha o que diz aqui também, sobre a característica de pita. Elevada quantidade de pita na mente acarreta agitação, irritação, raiva, possivelmente a violência. O corpo e a mente com excesso de calor procuram aliviar, dando vazão à tensão acumulada. Os tipos pitas podem vir a ser dominadores, autoritários ou fanáticos. Quando molestados, é possível que padeçam de ilusões paranoicas, delírios de grandeza ou podem se tornar psicóticos. É aqui que eu queria chegar, gente. Um pita desequilibrado pode ser um Andrew Cunanan, né? Lembra que eu falei com vocês, publiquei um vídeo falando sobre o Andrew Cunanan, que foi assassino de Versace na série Crime Story do Netflix, falando justamente de Andrew Cunanan, que se tornou, era um dourado narcisista que se tornou em um sociopata assassino. Então, o pita em desequilíbrio ele pode se tornar um psicopata. E eu acredito particularmente que esses grandes psicopatas que têm a cabeça muito, desenvolve planos muito maquiavélicos, todos são pita. Mas pode ter sim um lado vata, de aceleração, que vata é movimento, é aceleração. E aí tem outros tipos de doenças somadas, né? Como esquizofrenia ou outros tipos de doença. Então entenda que a gente pode ser saudável, e aí vamos ter essas três características de pita, kapha e vata saudavelmente, mas em desequilíbrio se torna um ser perverso, cai para o lado ruim da árvore, e aí vai ser a pessoa rajássica, violenta, se junta com a natureza de pita, que já é essa natureza violenta, e se transforma em um narcisista. Por isso, gente, não é incomum entre as vítimas ter narcisistas. Quem administra grupo sabe disso. E alguns narcisistas também me procuram nas redes sociais que têm consciência que são narcisistas, são filhos de mães narcisistas e são narcisistas também. Porque se desequilibrou o seu lado pita. E aí talvez junta-se com o lado vata. Todo pita é narcisista, psicopático. Esse do DSM-5? Não, só aqueles que estão em desequilíbrio. Tá aí a importância, você que é filho e filha de mãe narcisista, e sabe que você é pita, assim como eu sei, a Tariana Rocha também é pita. A gente em equilíbrio, caramba, somos empreendedoras, gostamos de liderar, temos esse espírito de guia, temos esse espírito fraterno, mas em desequilíbrio. E tá aí a importância de você tratar, você que é pita e filho de mãe narcisista, trabalhar o seu ego, trabalhar seu orgulho, trabalhar na sua não violência, para que você um dia não retribua o mal com o mal, se transformando num ser narcisista. Não é porque a gente é filho de mãe narcisista, mesmo que seja o bode, que é aquele que sofre tanto, não vá ser narcisista. E tem muitos filhos de mães narcisistas que são narcisistas também e não se veem dessa forma. Alguns sabem que são, talvez tenham traços, né, e pensam que são, mas já teve gente que falou assim, não, eu sei que eu sou narcisista. Pessoas que me procuraram nas redes sociais que são sobreviventes. Tá aí a importância de você equilibrar tanto o seu ego, tanto quanto o seu lado pita. Assim como vata, né, que por conta dos traumas nós temos aí insônia, ansiedade, estresse pós-traumático, vários tipos de doenças manas, né, da mente,
que precisam ser equilibradas. E quando você equilibra Vata, você se livra desses problemas de insônia, ansiedade, como equilibrando. Por isso que eu sou tão apaixonada pelo Ayurveda, porque ele trata como um todo. Ele não vai tratar, como eu já falei no vídeo da depressão. Quem não assistiu, assista esse vídeo sobre a depressão, com a perspectiva do Ayurveda. Tem dicas assim maravilhosas. Que a depressão, por exemplo, você não trata só na mente, você trata no intestino também, você trata na alimentação, porque você precisa de substâncias, vitaminas, sais, minerais, que vão ser precursores de... esqueci o nome, não é neurônios, esqueci, como dopamina, serotonina, que são, não são neurônios, esqueci o nome agora, que vão fazer com que você se equilibre e vão fazer com que você não tenha depressão. Então é um conjunto, não adianta você tratar só uma coisa e não tratar a sua alimentação, não tratar o seu ego, não fazer atividade física, tudo um conjunto, é uma filosofia de vida. O yoga traz isso também, como são antigos, são os povos antigos, os Vedas, eles também, o yoga tem a sua Bíblia também, assim como a Ayurveda tem suas Bíblias, não é Bíblia de religião, gente, é Bíblia porque juntou todo esse conhecimento, se escreveu para que pudesse ser passado de geração em geração. Então, o yoga também trata muito isso, a questão do ego, a questão de você se ver no mundo não como alguém especial, a questão de você ser mais humano, de você ser mais caridoso, de você não praticar a violência, nem em pensamentos, nem em atitudes e nem em palavras. Então se trata como um todo. Quando você consegue se tratar como um todo, isso vai diminuindo, você vai se equilibrando. Pitta vai deixar de ser narcisista natural só se ele trabalhar muito o seu ego, talvez sim. Mas o narcisismo saudável, ele é bom, ele não é negativo. Às vezes eu vejo nos grupos alguém, né, que tem, assim, a autoestima bacana, e normalmente, né, um Pitta aí, e as pessoas já falam, narcisista, você é narcisista igual sua mãe. Calma, a pessoa só tem orgulho dela porque ela fez algo bem feito. É normal, é um narcisismo saudável. E essa pessoa possivelmente é Pitta. Então a gente começa a compreender que a gente tem pessoas diferentes, que a gente não pode ir ao extremo para tudo. A vida não é nos extremos, né? Não é julgar o outro porque o outro tem orgulho. Olha, eu sou uma boa mãe, eu sou uma ótima mãe. É o narcisismo natural que todos têm. Então não vamos julgar, vamos entender, né? E o narcisismo, muitas vezes a gente confunde o narcisismo com uma mãe tóxica e uma mãe cruel. Por exemplo, o filme Preciosa. Todo mundo fala, é uma mãe narcisista. De repente não é. Eu assisti o filme, eu não encontrei características suficientes para dizer que ela é uma narcisista. Eu posso dizer que ela é uma mulher perversa e cruel. A gente tem mania de falar, narcisista. A história da mulher, que agora teve a entrevista no Super Pop, nessa semana, estava alvoroço na internet. A mulher, a filha que ficou internada na UTI, enquanto isso sua mãe roubou o marido dela. Roubou não, né? Porque o marido também quis. E aí, quando essa mulher voltou da UTI, a mãe já estava casada praticamente com o marido dela. Narcisista. Calma, gente. Não, de repente eu sou uma pessoa mau caráter. Não é porque a pessoa é mau caráter que ela é narcisista. Não é porque essa mãe, de repente, não gosta da filha que ela é narcisista. A gente tem mania de tudo, né? A gente ser extremo. Então, não vamos ser extremos. Tem pergunta, alguma dúvida?